Olá, paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Geração JC aqui na sua TV CPAD. E o programa de hoje eu tenho entrevistado que, você crê em milagres? Eu estou com um milagre vivo aqui do meu lado. E ele vai contar tudo o que aconteceu com ele agorinha para você. O nome dele é Gilberto de Sá. Ele é guarda municipal em Niterói e ele é membro aqui na Assembleia de Deus em Vila Kennedy, aqui no Rio de Janeiro. Olá, Gilberto, a paz, tudo bom? A paz do Senhor, tudo bom? Gilberto, eu quero te perguntar se você nasceu no lar evangélico. Não nasci no lar evangélico. Minha família era toda misturada. A minha mãe, apesar de ela não ter uma religião fixa, ela me levou em todos os lugares que a senhora pode imaginar. Então, assim, em termos de religião, eu conheço um pouquinho de cada coisa. Mas ela não sendo católica, ela me criou dentro da igreja católica. E foi assim que eu fui criado. Fiquei lá uns 25 anos. E a sua conversão, como é que foi? Então, eu sou um pouco resistente com relação a isso, né? Minha esposa nasceu num berço evangélico, apesar de a gente ser de religião diferente, nós nos casamos, ela aceitou, quando a gente se conheceu eu era católica, ela aceitou isso, já sabia que era de evangelho, e a gente se respeitava. E o tempo foi passando, acho que foi muita oração dela, muito joelho dobrado. E um dia eu, em casa, eu sempre ia buscar ela na igreja. E eu sempre gostei de muito respeitar assim aonde que eu fosse, né? E nesse dia eu botei a calça, porque eu achava que dentro da igreja a gente tem que entrar bem vestido, de calça, bermuda, jamais. Eu botei uma calça nesse dia e fui. E quando eu cheguei na porta, ao invés de eu ficar na porta esperando, o Espírito Santo já trocou no meu coração e eu entrei, e depois desse dia eu nunca mais saí. Que bênção! Imagina a alegria dela ao te ver dentro da igreja. Quando ela me viu, ela ficou um pouco surpresa, porque ela sabe que eu sou resistente. Eu ainda fui resistente, durante muito tempo eu estava ali, mas eu fui resistindo, mas tem hora que a gente... No tempo certo. O Espírito Santo, ele toca no seu coração e não é mais você. E quando eu levantei a mão e aceitei Jesus, parece que os céus se abriram e assim começou a minha história com Deus. Agora você tem um testemunho muito bonito para contar, né? Você ficou aí um tempo aí com uma enfermidade que é o linfoma de Hodgkin. Explica pra gente o que é. Então, o linfoma de Hodgkin, ele é um sistema imunológico, sistema linfático do corpo, as defesas externas do organismo. E começou tudo com um caroço no pescoço, né? Esse caroço é a famosa íngua. Todos nós um dia tivemos uma íngua, né? Normalmente o homem, quando tem um machucado no pé, normalmente enche uma íngua na virilha, porque é uma forma de o organismo reagir. E no meu caso, nasceu no pescoço essa íngua. Eu achava que era uma inflamação de garganta. E foi proliferando de uma forma assim que desacerbada. Aí eu comecei a me informar, pesquisei muita coisa sobre muitas doenças. Aí uma dessas doenças que poderia ser esse linfoma de Hodgkin, que é no sistema imunológico. Ao invés de me proteger o meu organismo, a parte externa estava fazendo ao contrário, estava proliferando e reagindo entre elas mesmo. E infecções que meu organismo poderia reagir, não filtrava mais. Agora, quando que você descobriu que você estava doente? Eu comecei a investigar desde 2015. Quando nasceu esse caroço, eu achava que era uma infecção, como eu falei, como todos nós já tivemos um dia. Aí, como começou a inchar outros caroços, no pescoço mesmo, que a parte mais concentrada foi no pescoço, aí eu resolvi procurar um médico. Procurei um cirurgião, um clínico geral, e ele achava que eu não tinha nada. Só que aqueles caroços eles continuaram a inchar em outros lugares, e começou a me preocupar. Ele falou, vou te encaminhar para um cirurgião de pescoço e cabeça. E ele me encaminhou para o cirurgião de pescoço e cabeça. Chegando lá no cirurgião de pescoço e cabeça, ele também achava que eu não tinha nada. Só que as coisas não paravam de inchar. Ele falava que talvez por uma doença que eu tivesse tido lá atrás, alguma infecção, e aquilo estava reagindo naquele momento. E depois disso aí, né, num período de 1 ano, que a cada 6 meses ele mandava fazer uma punção, que era com agulha, sangue frio. Aí ele escolhia. Eu fiz da tireoide também, porque ele queria ver como é que estava a tireoide. Ele escolhia um caroço assim aleatório, onde ele achasse que tivesse mais inchado, e punçava com agulha. E nos 2 primeiros que eu fiz, o primeiro deu insuficiente, porque a agulha é muito pequenininha, né, o pedaço que tira, e o segundo deu negativo. Só que com isso, né, o meu plano ele trocou. Aí, consequentemente, meu médico trocou também. Eu fui encaminhado por um hematologista. E foi aí que eu comecei essa investigação. O hematologista falou, não quero mais que você faça agora por punção, eu quero que você faça uma cirurgia.
Aí quando ele falou cirurgia, o coração ele dispara. Eu nunca fiz cirurgia nenhuma, eu falei, vamos que vamos. Só que ele mandou fazer essa cirurgia, voltar nele em junho. Como eu estava me sentindo muito bem, não dava, só os caroços estavam inchando, mas eu trabalhava normal, minha vida estava normal. Em junho eu não voltei lá. No princípio eu não voltei, tinha pedido para voltar no princípio, eu não voltei. Mas quando foi na metade de junho para lá, um desses caroços que era pequenininho, ficou bem grande, parecendo uma cachumba. Foi justamente onde que foi feito, né, a retirada de um deles. Aí ele falou, agora nós temos que fazer essa cirurgia de qualquer jeito. Eu falei, tudo bem. Eu achava que era crente naquela época, eu já era crente, né? E eu falei, vamos que vamos. Aí eu fui encaminhado para essa doutora que eu pesquisei lá, ela era cirurgiã também de pescoço e cabeça. E chegando lá, ela bateu o olho em mim e eu dei assim, Deus providencia todas as pessoas no nosso caminho. Ela era cirurgiã oncológica. Quando ela bateu o olho em mim, ela falou, nós vamos fazer uma cirurgia às pressas, eu quero rápido. Eu tive 3 encontros com ela. O primeiro foi quando ela botou o olho em mim, ela me mostrou a ficha de paciente que tinha para ela operar e ela me passou na frente desses pacientes todinho, porque ela viu a gravidade, por ser no sistema imunológico, né? Isso eu descobri depois, mas ela como médica, ela já sabia mais ou menos o que poderia ser. E no segundo foi para levar os exames e no terceiro já foi a cirurgia. Olha só. E qual foi a sua reação ao descobrir que você estava com linfoma? Assim, depois que eu fiz a cirurgia, demora um tempo ainda, são 45 dias para sair. Eu sou curioso, eu pesquisei muita coisa. E uma dessas pesquisas que tinha lá poderia ser uma tuberculose ganglionar, que eu não sabia que existia. Para mim, tuberculose era só pulmão, mas existe a tuberculose ganglionar. Na minha cabeça, era isso que ia sair. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que, por conta dessas reações do corpo. E depois de 45 dias naquela angústia, quando eu fui lá no hospital, lá no MEA, pegar o resultado, aí apareceu o linfoma de Hodgkin. E eu não sabia que era linfoma de Hodgkin. Eu já vou logo para a internet para pesquisar, como eu sou curioso, antes de entrar na consulta. E quando você bota linfoma de Hodgkin, aparece logo a foto daquele ator de Arlequine. E eu já sabia que ele tinha tido um linfoma, o dele foi não Hodgkin. Quando apareceu a foto dele, eu falei, Jesus Cristo, como é que vai ser isso? Já achava que era alguma coisa, né? Mas assim, a princípio, eu fiquei muito tranquilo, muito tranquilo. Quando eu entrei no consultório, aí ela me perguntou, você já viu o que é, né? Eu falei, já vi, doutora, que ela já me conhecia mais um pouquinho, ela já vi. Ela falou, é tratável, é difícil, mas a chance de cura é grande. E em nenhum momento assim eu fiquei desesperado, eu acho que eu não conseguia pensar em nada. Eu conseguia assim, quando eu cheguei em casa, a minha maior dificuldade foi enfrentar meus filhos, porque eu teria que conversar com eles. O Pedro hoje tem 9, ele tinha 8, já tem um ano, foi ano passado isso, ele tinha 8, Maria tinha 12, a Maria por ser muito madura, eu falei, eu vou ter que conversar com ela. O Pedro eu não conversei muito porque ele não entendia muito bem, mas essa parte foi difícil. Quando eu não consegui conversar de imediato, no mesmo dia, tudo no mesmo dia, de imediato eu não consegui conversar com ela. A minha esposa, que eu achava que ia segurar assim mais a onda, né? Muito tempo de igreja, né? Nasceu em berço evangélico, eu achava que ela ia segurar, mas eu vi que ela não segurou legal. Eu falei, Deus, como é que vai ser isso? Ela foi, conversou com a minha filha, e depois que ela conversou, eu orei a Deus, falei, Deus, me direciona, porque eu não posso falar qualquer coisa para minha filha. E quando eu entrei no quarto, a Maria chorava muito. Aí eu falei, filha, tua mãe conversou contigo, explicou para você que o que eu tenho, papai vai se tratar e papai vai ficar curado. Aí ela, como é que você sabe que você vai ficar curado? E naquele momento ali, Deus já estava trabalhando, mesmo antes que eu sabia. E através da minha boca mesmo, ele falou para ela. Eu falei para Maria, Deus vai curar o papai. Eu apresentei um Deus que cura. Amém. E ela chorava, e ao passo que ela via a minha melhora, aquele Deus que eu apresentei não foi um Deus mentiroso. Ele falou aquilo que ele fez, ele cumpriu e foi fiel para realizar aquilo tudo aí. Amém. Gilberto, eu quero saber qual a reação da sua família, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Bom. E você que está aí também, não sai daí que tem mais. Eu falei que a história era de milagre hoje, hein? Fica aí que você vai se deliciar com o milagre que o Senhor fez. Impactar.
Impactar é um sucesso. Milhares de jovens foram reunidos e renovados pelo Brasil. Agora chegou a hora de ler, viver e compartilhar a Bíblia Sagrada no dia a dia. Por isso, a CPAD disponibiliza a Bíblia Sagrada Impactar, uma obra especialmente desenvolvida para a juventude brasileira sedenta pela palavra. Com 3 modelos de capa, esta Bíblia vem com texto bíblico original na versão Almeida Revista e Corrigida, harpa cristã e ainda auxílios bíblicos temáticos sobre família, a igreja e a sociedade. Leia, viva e compartilhe a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. Bíblia Sagrada Impactar, um produto com a qualidade CPAD. Impactar. Estou de volta com o programa Geração JC e olha, este programa está uma bênção, hein? Deus vai falar aí com você, eu creio nisso, que já está até falando contigo aí. Eu creio que o seu milagre está chegando, assim como chegou aqui na vida do irmão Gilberto. Amém. Gilberto, você falou qual foi a sua reação ao receber o diagnóstico e a sua família, como é que reagiu? Eu tratei assim logo de falar para as pessoas que eram mais próximas de mim, minha família, meus amigos, do que eu estava passando, porque acho que enganar não é legal. A gente tem que colocar o que realmente está acontecendo. Foi assim que eu fiz. Minha mãe passava lá em casa assim de vez em quando, como eu estou no mundo moro muito perto, né? E meu pai todo dia passa lá em casa, meu pai é padeiro, ele todo dia passa lá em casa para deixar o pão. E ele foi o primeiro a saber. Eu falei com ele, meu pai assim meio secão, a gente não sabe assim a reação dele, mas claro que ele sentiu. E eu fui falando um por um, mas só que ninguém acreditava, porque assim, eu estava tão bem tranquilo, aparentemente, né? tão tranquilo, que as pessoas não acreditavam, né? Mas eu vejo assim, que a família, até aquelas pessoas que estavam um pouco mais afastadas, né? A gente se afasta, né? Por causa do trabalho, tudo mais, da vida, correria, e eu vejo que juntou muito a família numa causa comum, que era minha. E isso eu achei assim que Deus ele vai fazendo isso, ele trabalha do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e cabe a nós entendermos. Verdade, aceitar só. Isso aí, e foi assim. E agora quais são os sintomas que você estava apresentando? Além dos inchaços, tinha algum outro sintoma? Então, começou assim com esses inchaços, né? A princípio era só inchaço, eu não sentia reação nenhuma no meu corpo em relação à febre, nada disso. Mas depois de junho, como eu falei, como começou a inchar de uma forma assim mais exagerada, aí eu passei a ter febre. Eu não sei se era por causa do meu psicológico, né? Porque começou a inchar muito. Assim, mas fisicamente eu não sentia nada, eu levava minha vida normal. Eu fazia minha atividade física, eu corria, eu nadava, né, por conta do meu trabalho para manter o preparo. Eu não sentia a reação no corpo, entendeu? Era mais essa coisa do caroço. E o caroço ele incomodava, como a maior parte era concentrada no pescoço, ele incomodava às vezes no movimento. Quando ele estava muito inchado, ele ficava um pouco dolorido, mas no geral, bem. E os exames? Teve algum exame que foi complicado de fazer, que foi difícil? Difícil é sempre a cirurgia, né? Quando a doutora falou que ia fazer a cirurgia, e na terceira vez, né, que nós tivemos o contato foi a cirurgia, e minha cirurgia ia ser a terceira, e eu fui o último. Gente. Então, eu que nunca tinha passado por cirurgia nenhuma, fiquei muito ansioso, muito tempo sem comer. Essa foi a parte difícil do tratamento, porque essa cirurgia
no pescoço, é um lugar complicado, não foi uma cirurgia assim muito grande, eu levei 5 pontos no pescoço, e aqui tem uma marquinha do lado. E o pós eu achei legal, porque o pós-cirurgia eu estava tão confiante que aquilo ali tinha um fundamento, que depois da cirurgia, eu não lembro de nada disso, claro, eu estava sedado, mas depois da cirurgia a minha esposa me contou que eu saí da cirurgia, porque eles me levaram para o quarto, e eu já saí ali profetizando que Jesus já tinha me curado, e Jesus tinha me curado, e minha esposa, Gilberto, fica quieto, ela me contando isso, Gilberto, fica quieto, e eu gritava para todo o corredor que estava ali aguardando os parentes sair da cirurgia, que Jesus tinha me curado, e Jesus tinha me salvado. Amém. E ali Deus já começou a tratar. Amém. Eu ia perguntar até isso, que você já saiu dali pregando, né? Eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência pra gente, até no quarto, acho que você também pregou pro seu pai também, não foi? Quando a minha esposa me contou, eu falei, meu Deus, como é que o senhor já está tratando antes de eu saber? Eu que sempre fui muito envergonhado, as oportunidades que eu recebia na igreja, tinha até umas irmãzinhas que ficavam mais na frente que ficavam rindo, porque eu tremia e viam que eu estava tremendo. E eu que nunca preguei em lugar nenhum, sempre tive muita vergonha no corredor. Eu já estava falando que Jesus tinha me curado, Jesus tinha me salvado, e quando eu cheguei no quarto, aí a anestesia vai perdendo o efeito. E eu me lembro que eu preguei como nunca preguei para ninguém na vida, que era para o meu pai. Eu não parava de pregar, de falar de Jesus para ele, que ele tinha que consertar a vida dele. E todo mundo desesperado, eu não podia falar, eu estava com um curativo gigante no pescoço. E eu falava de Jesus, eu falava, e aquilo ali eu não conseguia controlar, era mais forte do que eu. Essa foi uma parte assim, muito interessante, fez parte do meu testemunho na igreja, do meu culto de ação de graça, porque eu vi que Deus tinha algo diferente naquele momento ali. Depois que minha esposa me contando isso tudo, e no quarto, quando eu comecei a lembrar, eu falei, Deus tem algo para mim, e me resta só aguardar para ver o que vai acontecer. E já tem algum testemunho de alguém que já teve a vida restaurada, transformada, através desse seu testemunho? Eu vejo sempre assim, que eu, como muito tímido, né, eu não tinha vergonha de falar a palavra de Deus, eu tinha timidez. E Deus me deu instrumento, Ele me deu ferramenta para que eu possa propagar a palavra dele. Então, aonde que eu tenho oportunidade, eu falo desse meu testemunho, que Deus me curou, porque verdadeiramente Ele me curou. E esses dias, o meu sogro está internado no Hospital Geral de Bom Sucesso, e tem muitas pessoas lá sofrendo e sem esperança. E Deus me levou para um lugar que eu possa contar meu testemunho. E no primeiro dia já que eu estava com ele lá, que a gente estava revezando no hospital, tem um irmãozinho que é da Assembleia de Deus, mas eu não sabia, eu me aproximei, eu senti vontade de me aproximar. Contei meu testemunho para ele, e a esposa dele falou, tu não sabe como a gente estava precisando desse testemunho, como que isso dá uma esperança. Ele é 52 dias internado, e com câncer também, mas um outro tipo de câncer. Isso para mim assim, é sempre para a honra e para a glória de Deus, porque Ele tem me usado para edificar, primeiro serviu para mim, para edificar a minha vida e para edificar a vida dos outros. Eu tenho visto esse resultado, então valeu a pena. Agora, você precisou fazer quimioterapia, radioterapia? Eu precisei fazer a quimioterapia. Depois que saiu o resultado, o primeiro resultado dessa cirurgia que eu fiz, eles têm que pedir uma conta-prova. Aí são mais 45 dias para sair. E aí eu já sabia do que eu tinha, então mais 45 dias. Eu fiquei em cima e sempre ligando para saber se saiu o resultado. Quando sai a conta-prova, aí sim eles começam a preparar como vai ser o tratamento. Porque essa conta-prova já vem mais detalhada, o tipo específico mesmo de medicação que vai ser usado. Aí eles me encaminharam, eu pesquisei na internet, eles falam que eu teria que tratar com um hematologista, que eu já tinha um hematologista, só que teria que ser um específico, né? No Oncorrio, que foi em Campo Grande. E para lá eu fui, mas sempre assim, tudo demorado, né? E essa angústia que fica. E esse tempo a gente reflete cada vez mais, porque Deus ele vai te dando assim uma confiança tão grande que você vai passar por aquilo ali, que faz parte. E eu comecei a quimioterapia, eu fiz 12 sessões da quimioterapia. Mas já na quarta você já tinha me falado ali ali fora ali das câmeras que já tinha sumido todo o inchaço. Esse milagre eu creio. E quando eu tive que colocar um catéter, né, para fazer, porque fica mais fácil. Tá? Eu tô com um catéter ainda, eu já queria tirar, mas o médico é resistente. Eu falei, doutor, pode tirar que eu tô curado. Ele, não, nós vamos tirar lá para abril. E quando eu coloquei o catéter no dia do meu aniversário, dia 23 de janeiro. E 23 de janeiro a 29, que foi quando eu comecei a quimioterapia mesmo, dia 29 de janeiro, nesse intervalo, eu estava tossindo muito, desde junho do ano anterior eu estava tossindo muito, porque tinha um linfonodo próximo do meu pulmão, que
estava fazendo eu tossir. Eu cheguei a 78 quilos de tanto tossir. E com isso, nada parava no meu estômago. Imagina uma pessoa ficar tossindo de junho a janeiro e tossindo mesmo, tossindo de não conseguir conversar com a senhora assim 5 minutos, que eu já sabia que eu ia tossir e eu ia passar mal. Quando eu coloquei o catéter, nesse prazo de 23 a 29, eu senti uma mudança assim no meu corpo, porque a minha tosse sumiu. Eu comecei a quimioterapia dia 29, quando a primeira bateu no meu sangue, eu já tinha sentido uma melhora antes, mas quando a primeira bateu no meu sangue, eu já senti assim, o meu corpo revigorar, o meu apetite começou a voltar. E cada sessão é de 15 em 15 dias. Então 4 sessões, 2 meses. No segundo mês eu já não tinha mais nada no corpo. E de acordo com os exames do pescoço até a altura da coxa, né? Tava tudo tomado por esses linfomas, né, cancerígenos, vamos dizer assim. E Deus, ele não tratou de um só não. Amém. Ele tratou de tudo. Amém. Os exames, quando eu fico comparando um exame com o outro, eu vejo porque a medicação que você faz do PET scan, né, que você entra dentro da máquina, você toma uma medicação, entra dentro da máquina e essa medicação lá reage a essa célula cancerígena, fica laranja. Só vendo daqui para baixo até a coxa, era tudo laranja. E o segundo você vê que Deus tratou de tudo, não foi só de um. Amém, amém. E, é assim que o nosso Deus faz, né? Eu mandei quando eu fui na consulta de manhã, eu mandei, aí eu não tinha esse exame pronto ainda, o exame só foi pronto à tarde. Aí na parte da tarde o doutor pediu que eu mandasse para ele no WhatsApp. A coisa foi tão assim, tão espontânea, que eu mandei um zap para ele, doutor Daniel, segue o resultado do PET, que é o PET scan. E embaixo ele botou resultado maravilhoso, sem mais nada. Mandei fazer uma camisa para minha esposa. Amém. Deus é maravilhoso. Maravilhoso, mano. É assim que Deus faz. Eu sempre falo que eu não precisava do câncer, mas eu precisava da experiência com Deus, que só o câncer foi a maneira que o Senhor teve de tratar contigo, isso aí, né? Ele tratou de um jeito comigo assim que para alguns é difícil de entender, mas a Bíblia fala que a nossa alegria, ela vem do Senhor. Verdade. Amém. O papo tá muito bom, mas vamos dar mais uma paradinha que daqui a pouquinho a gente conversa muito mais. E você, não sai daí, hein? Tá emocionante a história de hoje, hein? Sai daí não. Nosso intervalo foi bem rapidinho, mas eu já estou aqui de volta e olha, agora me lembrei que eu não lhe pedi, gente, não lhe pedi para se inscrever aqui no canal. Então se inscreve aqui no canal, aciona o sininho aqui que toda vez que tiver vídeo novo no canal, você será avisado. E olha, tem vídeo novo nesse canal todos os dias, né? Não só no meu programa, tem uma grade aqui bem grande para atender aí você que está do outro lado. Então já pode acionar aqui, pode dar um like aqui porque esse vídeo está abençoado. Comenta aqui que eu estou entrando nos comentários, eu estou respondendo. O irmão Gilberto também vai entrar lá, vai comentar lá o seu comentário e pode pegar o link aqui em cima e distribuir para os seus amigos porque eles merecem assistir esse milagre que o Senhor fez na vida do irmão Gilberto. Gilberto, eu quero saber como é que estava a sua fé naquele momento. Eu achava que estava uma maravilha, mas eu só achava. Eu sempre falo nos testemunhos que eu tenho a oportunidade e Deus tem feito assim muitas pessoas virem e é dessa forma que eu vou contando meu testemunho. Eu achava que eu era crente. Quando eu aceitei Jesus lá 6 anos atrás aproximadamente, eu achava que a minha fé assim era inabalável. Hoje eu tenho certeza, mas eu achava. E quando eu descobri a doença e ao passo que eu fui, né, Deus foi tratando comigo, aí verdadeiramente eu vi o que era você acreditar no Senhor, você estar na mão do Senhor, porque eu agradeço a Deus a todo dia quando eu levanto pela possibilidade
nós já somos dependentes dele, mas eu não via assim dessa forma. Eu achava que via, mas não via. Mas quando verdadeiramente eu fiquei dependente dele, com a minha saúde, né, debilitada, eu que vivia enfiado em trabalho, né, como eu sou guarda municipal de Niterói, muitos extras, então eu trabalhava muito. E eu achava que aquilo ali era o suficiente para mim. E quando Deus, ele permitiu que eu tivesse esse câncer, ele não tratou só de uma coisa na minha vida, ele tratou da doença, ele tratou da minha vida financeira, porque eu deixei de fazer aqueles extras. Então eu fiquei debilitado financeiramente. E ele me ensinou a ser o sacerdote da minha família. E ao passo que ele foi tratando da minha doença, a minha fé, que era um grãozinho de mostarda, ficou gigante. Amém. Em algum momento você chegou a duvidar de que o Senhor ia fazer um milagre? Ou ficou se perguntando, Senhor, por que comigo? Por que está acontecendo isso? Eu não entendi assim muito bem no começo, porque ninguém espera ter um câncer, né? Mas eu lembro no dia que a doutora falou comigo, que eu já tinha visto lá fora, tinha pesquisado, e eu perguntei, doutora, por que eu tenho isso? Linfoma tireoide, que eu nem sabia o que era. Aí ela falou para mim, não tem uma explicação até hoje, o linfoma não tem uma explicação. Vai e vê o que Deus tem contigo. A doutora que fez a minha cirurgia, ela falou para mim que eu fosse e visse o que Deus tinha comigo. Já era Deus falando. Já era Deus, eu falei, então eu vou, e deixei Deus agir. Amém. Amém. Você viu o mover do Senhor em outras vidas? Eu acho que eu já até lhe perguntei isso, mas você viu mesmo alguém que chegou e falou assim, olha só, voltei para Jesus, ou então eu tinha aquele problema e o Senhor chegou e falou comigo através do seu testemunho, eu escutei você falando na igreja? Eu vejo assim, toda vez que eu conto meu testemunho, como eu estou esse tempo todo no hospital, né, com meu sogro, eu vejo que tem pessoas muito desacreditadas, né, que estão numa situação tão difícil que já perderam as esperanças. E Deus ele tem me usado dessa forma. Fazer as pessoas a voltarem a acreditar de novo no milagre, porque ao passo que a gente se deixa nas mãos do Senhor, ele começa a agir e a esperança volta. E é dessa forma que eu vejo. Quando o irmão, todo dia você vem aqui, está me fazendo bem, você conversar comigo, falar da sua experiência e o meu testemunho na igreja, eu falo no dia do meu testemunho, do meu culto de ação de graças, eu sempre orei, uma pessoa que eu sempre orei muito foi minha mãe. E todo dia orando por ela, e essa doença o Senhor me mostrou que o Senhor é capaz de levar, ele levou toda a minha família nos pés dele. Lá no dia do meu testemunho, não tinha lugar para as pessoas ficarem no altar da minha família, a igreja esvaziou, todo mundo estava sentado, mais da metade da igreja levantou e foi para o altar, que foi quando eu contei o testemunho e foi cantado um louvor. E dessa forma que eu vi como o Senhor é maravilhoso. Pessoas que não tinham religião, pessoas que eram espírita, né? Minha mãe que acredita em tudo e não acredita em nada, mas Deus me fez ver que Ele faz. Sua família agora hoje toda serve ao Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro passo, né? Eu sempre falo com os irmãos da igreja. Nunca fui eu, né? Sempre foi o Senhor agindo. A minha mãe, num culto posterior, ela aceitou Jesus na igreja. Que bênção. Só que nunca mais ela voltou. Aquela minha família todinha, elas estavam ali, eu vejo sim, que o Senhor levou eles ali, mas eu acho que no coração deles era por causa de mim. Mas eles viram o mover de Deus e a semente foi plantada. Entendeu? Minha mãe sabe da responsabilidade que é servir a Deus. Ela nunca mais voltou. Talvez por medo, mas eu creio que a semente ela foi plantada e eu não perco a minha fé não, porque ela viu o que Deus fez na minha vida, ela viu como eu fiquei. Na hora certa o Senhor traz para o caminho. Tanto que como ela passava lá em casa todo dia e ela via, porque fazer quimioterapia não é fácil, não é fácil, é difícil. As duas primeiras foram as piores. E teve um doutor lá da Barra, que o presbítero da igreja, ele levava sempre a tia dele nessa consulta lá na Barra, só que a consulta dele era um pouco cara e eu já tinha meu plano, então não valia a pena ficar com dois. E esse presbítero, ele levou meu primeiro exame para esse doutor ver, e ele não comentou meu primeiro exame, porque eu ia me tratar, acho que ele ficou meio assim, acho que por questão de ética, ele não comentou. E no segundo exame, esse que Deus já tinha tratado, o presbítero levou também para ele ver. E quando ele viu, ele falou, não falei no primeiro, mas ele estava muito mal. E ele é espírita, dá para ver que teve intervenção divina aqui. Amém. E isso minha mãe viu. Agora, Gilberto, eu queria que você deixasse uma mensagem
para quem está ali do outro lado ali, está precisando de um milagre, de repente o milagre não seja igual ao seu milagre, mas é um milagre tão importante quanto para ela. Eu quero que você deixe uma mensagem para que ela não desista. Primeiramente, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar professando a palavra dele através do meu testemunho. E eu falo assim, para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de contar o testemunho, que a nossa alegria, ela vem do Senhor. As doenças elas estão aí no mundo, ela é igual para todo mundo, né? Nós estamos propícios a ficar doentes, mas como nós vamos reagir é diferente. Nós que somos crentes, Deus ele nos dá as condições de passar por tudo isso, e foi assim que Ele fez comigo, porque eu entendi que a minha alegria, ela vem do Senhor. O que nós temos que fazer é orar. Era isso que eu fazia na minha casa todo dia. A minha esposa, meus filhos saíam, né, com as responsabilidades que eles tinham, trabalho, escola, e a alegria era tão grande no meu coração que eu não conseguia ficar de pé. O Espírito Santo era tão forte dentro da minha casa que eu ajoelhava e eu orava, mas eu orava de alegria, eu chorava de alegria. E as pessoas viam essa alegria em mim. E a gente deve orar sempre, e o nosso coração não pode duvidar. É essa a mensagem que eu deixo. A gente pede a Deus, a gente ora a Deus, e o nosso coração não pode duvidar. A gente tem que acreditar que Deus vai fazer, e Ele faz, porque Deus ele pode curar em um dia, Ele pode curar antes mesmo da gente saber que está doente, mas Ele pode demorar 15 anos, é sempre na vontade dEle, porque é esse tempo, de espaço de tempo, é que Deus primeiro está tratando com você, para depois levar esse tratamento a outras pessoas. E talvez se Ele tivesse me tratado em um dia eu não estivesse aqui tão grato a Deus como eu estou hoje, porque foi nesse espaço que Ele me ensinou a ser o sacerdote da minha casa, Ele me ensinou a ser um crente verdadeiro, e Ele me ensinou a ser um pai melhor, uma pessoa melhor. É essa a mensagem que eu deixo. Tem que ter a esperança, a fé em Deus e o coração não duvidar. Nosso coração não pode duvidar daquilo que a gente pede para o Senhor, porque Ele faz, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Amém. Amém. Eu ia até lhe perguntar o que mudou na sua vida após o milagre, mas olha, mudou tudo, mudou né? Tudo. Aquelas coisas pequenininhas que a gente fazia gigante, hoje para mim tem coisa que não tem importância. Amém. A gente tem que dar verdadeiramente importância àquilo que tem importância. Amém. E eu aprendi, tudo que eu falei, que eu aprendi, eu estou colocando em prática hoje, porque Deus está me dando a oportunidade. Como eu falei, eu sempre fui muito tímido para falar, né? Medo de errar, isso tudo. E Deus me deu condições hoje de propagar a palavra dele. Amém. E eu tenho feito isso. Na Guarda nós temos um grupo de oração na hora do almoço. E esse grupo de oração tem edificado tantas vidas. E uma irmã, quando eu cheguei lá no primeiro dia que eu voltei a trabalhar, e eles dão uma oportunidade para a gente falar a nossa experiência, né? E eu falei que eu tinha passado, e a irmã falou para mim: Gilberto, eu orei muito por você. Você nem imagina aonde Deus vai te levar. Amém. E eu creio nessas palavras, porque é tudo para a honra e glória de Deus. Amém. E que Ele tiver para mim, hoje se me chamarem para pregar um prego na igreja, eu estou dentro. Amém. Amém. Eu aprendi. Amém. Amém. Gilberto, muito obrigada. Que o Senhor Jesus continue trabalhando na sua vida, na sua família, que eu creio que em breve você vai mandar a notícia para a gente aqui falando que toda a tua casa está servindo ao Senhor, e que Ele continue te abençoando, e onde quer que você pise, que as pessoas possam ver o brilho do Senhor na sua vida, e que a gente possa, assim, através do seu testemunho, resgatar almas do inferno para a gente povoar o céu. Amém. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E você que está aí do outro lado, você viu, né? Tem milagre para a tua vida também. Eu creio que o mesmo Deus que curou a vida do irmão Gilberto pode curar a sua vida, pode te dar a resposta hoje, pode tirar lá o seu papel lá de baixo, lá a sua sentença lá de baixo, e o juiz pode decretar a sua vitória. Eu creio nisso. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Pode ficar à vontade para compartilhar esse vídeo, para comentar. Muito obrigado. Você já sabe que a gente tem um encontro marcado aqui na TV CPAD. Fique na paz. Tchau, tchau. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD.